Olá pessoal, tenho uma novidade para trazer para vocês. Então, eu trouxe aqui 3 vídeos, onde nós vamos juntos refletir um pouco sobre a forma que você tem estudado, não apenas para matemática, é claro, mas para as demais disciplinas que você tem que estudar neste ano. Então, estes vídeos que eu vou gravar é fruto daquele formulário que eu passei para vocês lá nas primeiras aulas, onde eu queria ouvir melhor a realidade de vocês e as suas dificuldades. Então convido você a pegar aí papel, caneta, para você poder anotar algumas dicas que são valiosas sobre o estudo de matemática, tá bom? De antemão já digo a vocês, se possível depois deixa um comentário aqui nos vídeos se te ajudou de alguma forma, se levou você a refletir de alguma maneira sobre a sua forma de estudar, tá bom? Este primeiro vídeo, ele vai ser trazido, eu vou trazer para vocês 10 dicas sobre como estudar para matemática. Mas como se ainda não bastasse, eu vou trazer coisas extras. Então vamos lá. Dica número 1, Comece com a escolha do lugar. Muita gente começa, antes de estudar, pensando nas listas, pensando no livro, pensando em um monte de coisa. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer é que eu preciso escolher um lugar para estudar. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, gente, é pensar num lugar que seja organizado. É impossível a nossa mente estar de qualquer maneira em um local tão bagunçado, cheio de papel, pó de borracha, outros materiais que inclusive podem te levar a se dispersar. Eu não sei vocês, mas eu me disperso muito fácil. Então se eu for estudar com uma imagem da televisão por trás, se eu for estudar com um monte de bagunça, ou até com alguma coisa que chame minha atenção, provavelmente eu não vou estudar com a mesma qualidade que eu deveria ter. Além disso, o lugar que você for estudar tem que ser um canto calmo e o máximo possível livre de barulho. Segunda dica, determine horários de estudo. Galera, isso é muito importante. A gente está num tempo hoje em dia de celular toda hora, TikTok, Instagram e companhia limitada. Se você não começar a reservar um tempo para estudar, você vai se perder. Você não pode deixar o tempo de estudar para onde sobra, porque a gente vai começando a colocar tantas coisas na nossa vida que não vai sobrar tempo para estudar. Terceira coisa, leia a teoria e reveja as anotações de sala de aula. Muita gente começa estudando errado. Faz o quê? Começa pelos exercícios. Não é assim o caminho. A primeira coisa que a gente precisa fazer é começar lendo a teoria. E para isso eu faço o quê? Eu uso o livro didático, eu uso alguma página da internet, eu uso as próprias anotações do professor, para que eu possa inicialmente fundamentar melhor a minha base e refletir sobre algumas partes que não ficaram tão claras durante a aula. É claro que na hora que você estiver revisando a teoria, muita coisa não vai fazer sentido. Muita coisa vai parecer chata, enfadonha, mas esse momento é crucial. Próximo passo, você não pode ficar só na teoria. E aí essa é a quarta dica. Você precisa, em matemática, fazer exercícios. E quando eu falo fazer exercícios, eu preciso enfatizar. Fazer exercícios. Não tem como se estudar matemática se você não faz exercícios, tá bom? É preciso estudar pra caramba. Antes de eu continuar para os próximos vídeos, eu quero só comentar uma coisa. Você que tiver professor particular, que estudar com algum colega, você pode assistir o vídeo com essa pessoa, tá bom? Até com seus pais também. Algumas coisas que eu vou trazer aqui valem para todos nós em relação à parte de estudo. Mas vamos lá. Dica número 5. Na medida do possível, traga a matemática para o seu dia a dia. Eu quero especificar para vocês o porquê eu falo na medida do possível. Tem coisa que não dá para a gente trazer para o dia a dia. Você não vai querer imaginar, por exemplo, que o número X vai passar no ônibus e vai te dar um tchau. Você não vai achar que vai estar no shopping tomando sorvete e de repente aparece o número 2 andando no shopping e tomando sorvete com você. Impossível, Mas existem alguns conteúdos de matemática que eu consigo automaticamente trazer para o meu dia a dia. Por exemplo, está estudando porcentagem e passa no meio de uma loja e vê lá liquidação, 20% de desconto. Começa a aplicar aquilo no dia a dia. Está vendo outro conteúdo de proporcionalidade? Tenta aplicar aquilo no teu dia a dia também. Isso vai te ajudar a ir revisando e fundamentando melhor alguns conceitos que talvez até então não tenham ficado tão claros. Continuando, dica número 6. Faça pequenos resumos, anotações em post-its para rever durante o dia. Isso é muito importante, gente. Eu não sei qual é o seu lugar de estudo, mas o meu lugar aqui é um pequeno quarto que eu tenho aqui no apartamento.
Quando estou em época de prova, eu saio colocando post-it em tudo que é lugar. Já teve até época que eu colocava no papel de parede do meu celular algumas fórmulas para que toda vez que eu fosse mexer no celular, eu olhasse para aquilo dali. Você pode achar isso coisa de doido, não é? Mas é porque fórmulas nem sempre são tão fáceis de memorizar. Então qual era a minha estratégia? Eu colocava em post-its, colocava na papel de parede do meu celular, no papel de parede do notebook e por aí vai, para que várias vezes seguidas eu conseguisse chegar a ler, a revisar, a refletir. Então é uma dica que eu dou a você. Faça resumos, não apenas imprima da internet, mas faça com sua própria mão. Porque quando você está escrevendo, você também está memorizando também, ok? Depois, dica número 7. Comece com os assuntos mais tranquilos. Crie sua ordem. Tem gente que acha que é assim, né? Terminou os conteúdos, agora eu vou começar a estudar para AC1, por exemplo. E aí diz assim, eu vou estudar pelo último conteúdo que o professor deu porque está mais fresco. Mas aquele conteúdo pode ser o mais difícil. Então eu dou uma dica para você. Comece pelos conteúdos que para você são mais tranquilos. Porque aí você vai ganhando autoconfiança. Você vai fazer uma questão e diga, nossa, acertei. Aí eu faço a próxima, nossa, acertei. Vai dando aquele ânimo, né? Aí você vai estar um pouco mais acostumado a isso para quando chegar numa questão mais difícil você não conseguir. Veja, é muito melhor fazer isso do que você começar com a mais difícil e nem conseguir fazer a primeira questão. Ademais, dica número 8. Após estudar, explique para alguém, né? Faça isso explicando como se fosse para uma criança. Assim você vai encontrar as lacunas da sua compreensão. Gente, isso aqui é muito importante. E aí, os pais que estiverem me assistindo, professores particulares de vocês, colegas que vocês estudam, isso é muito importante. Quando você aprender um conteúdo, ou ao menos achar que aprendeu, tente explicar para alguém conhecido seu. Digamos que é sua mãe. E tente explicar para sua mãe aquilo da forma mais simples possível, como se você estivesse explicando para uma criança. O que vai acontecer? Quando você começar a explicar, você vai dizer, eita, não lembro qual é a palavra. Eita, esqueci esse detalhe. Eita, não sei fazer o exemplo mais básico. Aí você vai começar a perceber que esses eitas que eu acabei de dar são pequenas lacunas que estão em branco e que precisam ser reforçadas no estudo mais aprofundado de sua parte. Então você vai se autoconhecendo e esse autoconhecimento vai te ajudar a estudar melhor. Olha que legal. Sem contar que a pessoa que está te ouvindo, ela também vai dizer, fulano, eu não entendi bem essa frase. Formula ela melhor. E aí você vai percebendo que algumas realidades suas não estão tão claras e que elas podem ser melhor estruturadas e fundamentadas. Continuando. Dica número 9. Use a internet a seu favor. Gente, pelo amor de Deus. Estudar sem internet em pleno ano 2023 é um absurdo, né? Então faça o seguinte, usa o Google a teu favor. Coloca lá. Você estudou o Teorema de Tales. Acha que sabe pouco? Coloca lá. Questões envolvendo o Teorema de Tales. E vai fazendo. Faz uma, faz outra. Quando não conseguir, olha a resolução. E isso vai te ajudar a você ver várias questões diferentes. E assim melhor se preparar. Não apenas para a avaliação, mas para a vida. Última dica. Busque aprender com seus erros. Tente verificar onde você mais erra, né? E onde você mais sente dificuldades. Gente, isso é muito importante. Às vezes a gente acha que não dá para aprender com os erros, mas às vezes nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Por exemplo, imagina que toda vez que aparece uma questão que envolve fração, você percebe que você errou. Então, dou uma recomendação. É preciso parar e reforçar frações. Digamos que você percebe que toda vez o seu erro está na questão dos sinais, que você troca de vez em quando por desatenção. Então, talvez está na hora de você dar uma revisada só na parte dos sinais, que é conteúdo lá do 6º/7º ano. Então veja, o quanto é importante você também verificar onde você está errando. Mas como eu falei no início do vídeo, nós também temos algumas dicas extras que ajudam. Então vamos lá para elas. São algumas que eu anotei aqui. Primeira coisa, saiba que matemática é treino, isso é importante, tá bom? Lembra do que eu falei, exercitar. Leia o enunciado das questões em voz alta. Eu sei que numa avaliação não dá para fazer isso, mas quando você está estudando, isso pode ser legal. Por quê? Na hora que você está falando em voz alta, você está se ouvindo. E aí, torna-se às vezes muito mais fácil para poder fazer uma boa interpretação. Use as redes sociais ao seu favor.
Usa o Instagram, usa o WhatsApp para poder se encontrar melhor com os colegas, para poder mandar para ele: fulano, eu fiz essa questão, não bateu com a resposta do livro. Dá uma olhada na minha resolução aí e vê se tu acha meu erro, né? Você até pode, inclusive, quando receber uma foto dessa do colega, você vai estar exercitando, porque você também está conseguindo analisar os erros dos outros. Isso é muito importante, né? Não guarde suas dúvidas, isso é muito importante. Use e abuse das inúmeras ferramentas que nós temos. Inclusive, o próprio Colégio Motiva oferece cabine de estudos, que é o Study, para vocês poderem ajudar, né? Ajudar vocês. Então, não guarde dúvidas nunca. Não tenha vergonha de dizer que não entendeu. Outra coisa, não fuja dos desafios, mas se aventure neles, né? Muita gente quer fugir. A gente não pode fugir de desafios, né? Se você perceber que não está muito bem, faça inúmeras questões parecidas, que só muda o número. Ah, professor, mas eu acho que são questões básicas demais. Se você está com dificuldade, é preciso ficar mais tempo no básico. E está tudo bem. Outra coisa, nunca desista diante dos erros. Lembre-se, errar é humano. Tá tudo bem você errar. Todo mundo erra, tá bom? Simplifique problemas. Então não fuja das simplificações, né? Eu falo em sala de aula sempre, vamos ser preguiçosos. Então, dá para cortar o zero? Corte. Dá para dividir por 2 no numerador e no denominador? Divida. Não tem para que a gente fugir. Vamos utilizar a simplificação a nosso favor para poder encurtar caminhos. Também utilize o cálculo mental, é muito importante para facilitar alguns cálculos. E quando estiver estudando em casa, use a calculadora a seu favor. Como? Faça a conta na mão, depois pega a calculadora e verifica se está coerente. Isso é uma forma de você conseguir verificar se você conseguiu aprender mesmo. Durma bem, não adianta, gente, seguir todas as minhas regras se você está dormindo pouco por noite, né? Não faça isso. Desliga o celular, desliga o videogame, fecha o notebook, guarda tudo e tenta dormir direito. Tenha disciplina, organização, prática e, acima de tudo, humildade. A gente não consegue aprender nunca se a gente colocar na nossa cabeça que a gente já sabe de tudo. Mas eu preciso reconhecer que eu não sei de muita coisa e está tudo bem. E eu posso pedir ajuda para o colega, para o professor e por aí vai. E a última dica, sempre que for necessário, reveja conceitos básicos, fração, divisão, equação e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo. Eu aguardo vocês já no próximo vídeo que eu já mandei o link para vocês. Corre para lá, tá bom? Espero vocês.